Boa noite, queridos. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui, representando a Rede Laranja e aqui também representando o Ponte Bangu, né? Fomos convidados aí pelo nosso irmão Rafael. Eu te agradeço, Rafa, por essa grande oportunidade aí. Que Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério, de forma poderosa. Que haja uma unção de fertilidade sobre o seu ministério, em nome de Jesus. Amém, queridos? Sem demora, vamos abrir as nossas Bíblias. Queria convidar vocês a abrir as suas Bíblias em Mateus 16. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16. Versículo 13 a 18. Evangelho segundo escreveu Mateus 16, 13 a 18. Essa versão é a versão NVI. Amém, queridos? Diz assim a palavra do nosso Deus. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-las. Deus, nós estamos diante da Tua palavra, que já é abençoada, é poder do Senhor para tratar, curar, salvar, libertar as nossas vidas, Senhor. E eu quero pedir, ó Deus, a condução do Teu Santo Espírito nesse lugar, para que venha falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos diante de um texto muito conhecido, né? Um texto poderoso demais, e eu quero trazer como tema dessa mensagem a igreja mais do que vencedora. Repete comigo. A igreja mais do que vencedora. Eu queria, assim, falar para você o que é um mais do que vencedor. E eu estava ali pensando, e de repente me veio à mente o Cristiano Ronaldo, o R7. Todos nós conhecemos, né? Você vê como aquele camarada é um vencedor. Como aquele camarada é um valente. Como aquele menino, ele se esforça, treina, se dedica, se abstém de muitas formas para ele alcançar essa vitória. Que nós vemos que ele é um vitorioso, ele é um abençoado. Mas só que ele é um vencedor. Sabe quem é mais do que vencedor? É o filhinho dele. Quem conhece o filhinho dele? É um menininho pequenininho. O menino já tem até ondinha no abdômen. Porque o menino já malha, o menino é fera. Só que aquele menino, ele é mais do que vencedor, sabe por quê? Porque ele não fez nada e ele vai herdar tudo. Não fez nada. O pai está se lascando todo. É um vencedor. O camarada é top, está aí. Mas só que assim, ele é um vencedor. O Cristiano Ronaldo é um vencedor. Mas o filho dele é mais do que vencedor. Porque ele vai herdar tudo, já é tudo dele. E ele não precisa nem treinar. O menininho não precisa nem treinar. Então, ele é mais do que vencedor. E nós vemos diante
da igreja vitoriosa de Cristo, que aquele que está em Cristo, aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, esse é mais do que vencedor. Porque Jesus, ele pagou o preço na cruz, ele levou o castigo que nos traz a paz, a Bíblia fala que estava sobre ele, para que nós viéssemos a desfrutar dessa bênção, da comunhão com Deus, das heranças do próprio Deus, que a Bíblia fala que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Está lá em Efésios 1:3. E esse texto, queridos, nós vemos que esse texto ele está dentro de um contexto que havia muita dúvida diante do povo judeu. O povo judeu ele esperava o Messias, o enviado de Deus, aquele que iria libertar o povo de Israel. Só que diante de muitas dúvidas, o povo de Israel ele não teve o discernimento de entender que libertação seria essa, que salvação seria essa. E havia muita especulação na época. Então, nós vemos que o próprio Herodes, ele acreditava que Jesus fosse o espírito de Elias encarnado. Nós vemos que o próprio João Batista, quando ele estava na prisão, ele pega seus discípulos e fala, vai lá, pergunta a Jesus se ele é aquele que haveria de vir ou esperamos outro. Porque eles não conseguiam ter o discernimento de qual seria a missão desse Messias, desse ungido, desse enviado de Deus. E nós vemos que é justamente dentro desse contexto confuso que o povo estava meio assim, sem saber quem era Jesus, que Jesus pergunta para os seus discípulos: quem diz o homem ser o filho do homem? E aí, os discípulos, uns dizem que o Senhor é João Batista. Outros dizem que o Senhor é Elias, ou Jeremias. E, de repente, Jesus confronta eles. E vós? Quem dizeis que eu sou? E diante daquela pergunta de Jesus, a Bíblia fala que Pedro chega para Jesus e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, diante dessa revelação, Jesus olha para Pedro e fala: não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Por isso eu te conheço também. O meu Pai te revelou que eu sou o Cristo, pois eu também, eu quero te dizer que eu também te conheço. Você é Simão, filho de Jonas. E aí nós vemos que Jesus, ele pega e fala para Pedro. Respondeu Jesus: feliz é você. É porque tem uma tradução na minha mente, e aqui eu estou na NVI. Mas é muito tremendo, né? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi carne, não foi revelado a você por carne e sangue. Por quê? Porque, queridos, carne e sangue só vai revelar aquilo que é físico. Carne e sangue só vai revelar aquilo que é físico, aquilo que é palpável, aquilo que enxerga a um palmo da sua vista. Somente o Espírito de Deus pode revelar o espiritual e trazer um discernimento espiritual, como trouxe para Pedro. E aí Jesus pega e fala: porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Então nós vemos que aqui o Senhor Jesus está fazendo já uma alusão da vitória dele na cruz do Calvário. E aí quando Jesus ele faz essa alusão, eu quero aqui, Jesus ele já está preparando os discípulos para a grande vitória na cruz do Calvário.
E aí, quando ele fala isso, nós vemos que Jesus ele começa a preparar os discípulos para a grande vitória dele. E aí, eu quero trazer aqui 3 verdades da igreja mais do que vencedora. A primeira verdade da igreja mais do que vencedora encontra-se em Êxodo 14, versículo 15. Êxodo 14, versículo 15. Ô, Rafael, arruma um pouquinho d'água para mim. Êxodo 14, 15 diz assim: a primeira verdade da igreja mais que vencedora é que ela não deve parar. Então o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Diz o povo que marche. Então, queridos, a primeira verdade da igreja mais do que vencedora é que a igreja mais do que vencedora não deve parar. Nós estamos diante de um texto que o próprio Deus desbanca todos os deuses do Egito, provando que só o Deus dos hebreus era Deus. E aí, nós vemos que quando o Senhor, ele no capítulo 14, 4, o próprio Deus, ele fala assim, ó: então endurecerei o coração de Faraó, e ele os perseguirá. Todavia, eu serei glorificado por meio do Faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Então, queridos, nós vemos que a primeira verdade da igreja mais do que vencedora é que ela não deve parar. Porque nós vemos que o próprio Deus fala para o povo de Israel: ó, Moisés, ó, eu vou fazer com que o Faraó e os seus exércitos vá atrás de vocês. Eu vou conduzir vocês para um lugar que vocês vão ficar encurralados. E eu vou glorificar o meu nome em cima de Faraó e de seus exércitos. E todos saberão que o Deus dos hebreus é Deus, é o único Deus. Então, queridos, nós vemos que parece aqui que o povo teve uma amnésia espiritual. Porque depois do Senhor desbancar todos os deuses do Egito, fazer milagres tremendos, o povo se depara com Faraó e o seu exército e se depara com o Mar Vermelho. E o povo começa a reclamar, começa a murmurar. E aí, quando o povo começa a murmurar, começa a falar para o Moisés: Moisés, não tinha sepulcro no Egito para trazer a gente para morrer no deserto? Não parece que eles tiveram amnésia espiritual? Porque eles esqueceram de todos os milagres que Deus operou. Eles esqueceram que o próprio Deus falou para eles: ó, eu vou glorificar o meu nome em cima de Faraó e do seu exército. E aí o povo começa a clamar Moisés, a reclamar com Moisés, a murmurar. E aí nós vemos que Deus ele fala: Moisés, por que clamais a mim? Diz o povo que marche. Será que muitas vezes nós, como igreja mais do que vencedora, nós também não agimos assim, queridos? Nós esquecemos dos milagres que Deus operou na nossa vida, e aí nós deixamos de trazer à memória aquilo que nos traz esperança, e verdadeiramente lembrar que o Senhor é o todo-poderoso Deus, que agindo Ele ninguém impede, e a gente começa a ficar desesperado com as situações à nossa frente. E aí, o mesmo Deus que Ele falou aqui, Ele está falando para nós: por que clamas a mim? Diz o povo que marcha. Sabe o que Deus está falando para Moisés? Moisés, para de orar e age. Para de orar e age. Porque há momento que a gente vai orar, vai orar, vai orar, vai orar.
1 Tessalonicenses 5,17 diz que nós precisamos orar sem cessar. Mas só que tem hora que nós temos que parar de orar. Tem momentos que a gente tem que parar de orar como esse e agir. Quantas vezes nós ficamos orando, Senhor, abre uma porta de emprego. Senhor, eu quero uma restauração no meu casamento. Senhor, eu quero que a minha empresa venha bombar, Senhor. Mas aí eu te falo, o que você está fazendo para que isso aconteça? Porque se eu quero uma porta de emprego, eu preciso acordar cedo e ir atrás da porta, porque eu já orei. Muitas vezes nós temos que fazer como o salmista. Em Salmo 116, 12, ele fala assim: que darei ao Senhor por tanta bondade que me tem feito? Olha aqui que o salmista faz. Ele traz à memória as bondades do Senhor, que o Senhor tem operado na vida dele. E aí nós precisamos também, diante da dificuldade que nós estamos passando, fazer o quê? Eu vou ficar reclamando? Vou ficar murmurando? A Bíblia fala que se você se colocar frouxo no dia da tua angústia, a tua força vai ser pequena. Então é hora de marchar. Por que clamais a mim? Diz o povo que marche. Ah, meu casamento não está legal. Querido, procura um terapeuta de casal. Vai estudar sobre casamento. Vai ver como posso agradar a minha esposa, a sua esposa. Ah, eu quero que minha empresa venha, ter um salto de sucesso. Vai estudar para ver o que você pode fazer, para que a sua empresa pode fazer para alavancar no mercado. Então, queridos, muitas vezes nós precisamos marchar, nós precisamos agir, precisamos de ação. Queridos, a ordem é para marchar. Por que você está pensando em parar? Em desistir no meio do caminho? Por que está preso ao passado? Chega de clamar, você precisa entrar em ação. A ordem é para marchar e viver o sobrenatural de Deus. Porque, queridos, Deus, muitas vezes, Ele permite que as coisas venham truncar tudo na tua frente. E aí você pensa, né, cara, é meu fim, estou acabado. Não, querido, é justamente quando a tua força acaba que Deus entra com o sobrenatural e o milagre acontece e o nome do Senhor é glorificado. Então, queridos, nós precisamos agir. Queridos, então a segunda coisa que eu aprendo, a segunda verdade que eu aprendo da igreja mais que vencedora é que a igreja mais do que vencedora, ela além de não parar, ela deve esperar no Senhor. Isaías 40, 28. Isaías 40, versículo 28 a 31. Diz assim: será que você não sabes, nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor aos que estão sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voarão alto como águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. Queridos, então nós vemos que a segunda verdade da igreja mais que vencedora é que ela deve esperar no Senhor. Ela deve continuar confiando no Senhor. Aqui o texto, o capítulo 40, refere-se ao estabelecimento do povo pós-exílio. O povo ficou muito tempo no exílio, 70 anos no exílio. E aqui o profeta Isaías ele é usado para trazer uma mensagem de esperança para o povo, porque o povo, diante de tanto tempo no exílio, ele começa a perder a fé, ele começa a perder a esperança
de um Deus que eles achavam que Deus tinha abandonado eles. Então nós vemos que o povo de Israel já estava sem esperança por passar tanto tempo cativo, de tanto ser esbofeteado. Já estavam cansados, sem força, sem esperança de Deus salvá-los. Mas Deus nunca se esquece do seu povo, sempre envia um profeta para avivar a sua fé. E a esperança de que o socorro vem, a salvação está chegando. Salmos 30, versículo 5, parte B, diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Queridos, o cativeiro está chegando ao fim. Nós vemos que nós passamos um tempo muito difícil nessa pandemia, muito difícil. Eu sei que muitas pessoas quebraram, muitas pessoas perderam até a fé em meio a tanta pressão, em meio a tanto caos. Mas só que a Bíblia está falando aqui o seguinte, ó. Eu não sei qual é o cativeiro que você passou ou está passando. Mas a Bíblia fala, continua confiando, porque o Todo-Poderoso Deus, Ele diz para você hoje: aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele não te abandonou. Ele não te abandonou. Ele continua te amando. E muitas vezes o cativeiro é para nos ensinar. A Bíblia fala em Jeremias 29:11: eu é que sei os planos que penso a teu respeito, plano de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Mas ele também fala no 29, no 30: mas buscar-me-eis e me achareis, quando tu me buscar de todo o teu coração. Querido, é justamente dentro do cativeiro que a gente tem que buscar o Senhor, para a nossa confiança, para a nossa fé, para a nossa esperança ser renovada. Amém? Então, queridos, a terceira e última verdade da igreja mais do que vencedora é que, além de esperar no Senhor, ela deve ter bom ânimo. João 16:33. Evangelho segundo escreveu João 16:33, diz assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Nós vemos que, queridos, as aflições significam literalmente pressões, figurativamente tribulações ou sofrimento. Tenha de bom ânimo, ou seja, tenha confiança e seja corajoso. O Senhor cita esse versículo porque a perseguição ia começar contra os discípulos. Eles iriam precisar de coragem para acreditar que mesmo passando por tribulações, iam desfrutar da mesma paz que Jesus desfrutou e venceria o mundo. Então, queridos, quando colocarmos a nossa confiança em Deus, Ele nos dá paz em meio à aflição. E conseguimos vencer o mundo. Você está conseguindo vencer e ter paz em meio às aflições como Jesus venceu? Nós vemos que Jesus, Ele fala que Ele nos daria uma paz que excede todo entendimento, uma paz que o mundo não conhece. E a paz que Jesus nos concede não é uma paz com ausência de guerra. Porque o mundo, a ONU está aí para intermediar entre os países. E aí dá uma conotação de que se não tem guerra, tem paz. É verdade isso? Claro que não. Nós vemos as guerras urbanas, as pessoas estão presas dentro de casa. Mas só que sabe o que Jesus está querendo dizer com esse texto? Que mesmo em meio à guerra, Ele nos dá uma paz que excede todo entendimento. Mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à guerra, mesmo em meio à pressão, Ele te dá uma paz, querido. Uma paz que o mundo não conhece. É essa paz que Jesus nos prometeu. Porque a Bíblia diz que se nós esperássemos em Cristo apenas nesse mundo, nós éramos os mais dos miseráveis dos homens.
O que Jesus tem para nós, querido, a Bíblia fala lá em 1 Coríntios 2,9, olhos não viram, ouvido não ouviu, não penetrou no coração do homem, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas só que a Bíblia também fala que Deus ele nos revela pelo Espírito. Então, querido, como é que está a tua confiança no Senhor? Queridos, somos a igreja mais do que vencedora. A igreja mais do que vencedora, ela não deve parar. Ela deve esperar no Senhor. Ela deve ter bom ânimo. Você faz parte dessa igreja? Eu quero convidar você a baixar sua cabeça para a gente orar. Em Romanos 8:31 a 39 diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, nada poderá nos afastar do amor de Deus. Então, essa é a nossa maior vitória que foi conquistada na cruz, queridos. Então, amados, eu quero convidar vocês a baixar as cabeças, fechar os seus olhos, e eu quero fazer um apelo. Você que ainda não faz parte dessa igreja mais do que vencedora, quer entregar sua vida a Jesus, para que Jesus seja Senhor e Salvador da sua vida, para que você seja mais do que vencedor, tomando posse dessa vitória que Jesus já conquistou. Se você quer entregar a tua vida a Jesus, faz essa oração comigo agora. Senhor, eu recebo o teu Filho Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. Eu entrego a minha vida a Ele, para que eu possa fazer parte dessa igreja mais do que vencedora. Eu entrego a minha vida a Ti, Senhor, com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Alguém recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Alguém fez essa oração? Amém? Agora eu quero fazer um segundo apelo, bem breve. Você que, de repente, essa palavra falou com você, que você está desanimado, em algum momento você está desesperançoso, em algum momento você precisa de um renovo. Você já faz parte dessa igreja mais do que vencedora. E, de repente, essa palavra te confrontou, que você estava pensando em desistir, em parar no meio do caminho. Você que quer receber uma oração, fica de pé no seu lugar que eu vou orar por você. Amém? Amém, queridos? Vamos orar então. Deus querido, nós te louvamos, Pai, pela Tua palavra ministrada. Eu tenho certeza, Pai, que a Tua palavra é como semente em nossos corações e essa palavra vai germinar e vai dar muitos frutos. Recebe minha gratidão a Deus pela vida dos meus irmãos, pela Tua palavra exposta aqui para alimentar o nosso espírito. Muito obrigado a Deus. Em nome de Jesus, renova as forças dos teus filhos, Pai, continua fortalecendo, enche a tua igreja de fé, Pai, esses homens valentes, para louvor e glória do teu nome. Eu te agradeço, Pai,
pela vida de cada um aqui presente. Que o Senhor leve os teus filhos em segurança para casa e que quarta-feira esteja aqui mais uma vez para glorificar e exaltar o teu nome. Recebe nossa gratidão, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vão em paz. Que Deus abençoe a todos. Amém.